A partir de agora, ouviremos o testemunho do Gelson Bezerra da Silva, conhecido como Gelson Bezerra Oficial, com a sua história de acordo com aquilo que Deus fez em sua vida. Livro de Salmos 119, versículo 2. Bem-aventurado os que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. Glórias a Deus. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, minhas irmãs, bem-aventurado, glórias a Deus, é porque eles foram felizes em perseverar até o fim para dar testemunho da verdade. Glórias a Deus. Então, estamos aqui. Glórias a Deus. Quando Deus me chamou, em 1996, glórias a Deus, eu não sabia o que era Deus. Não sabia. Vivia a minha vida nos bailes funk da vida, achava que estava curtindo, filho de comerciante, mas nunca fui apegado a nada que meu pai tinha. Nada, na vezes nada. Na região aqui próximo, sou muito conhecido, glórias a Deus, por causa do meu pai e da fama que ele tinha como comerciante. Só que havia um vazio dentro do coração de cada um de nós, dentro do meu lar. Nós não tínhamos Jesus. A única esperança para Cristo era minha avó. Mas ela também veio a se desviar devido à perturbação do meu avô, que odiava cristão. Como ter uma referência dentro de uma família se todos agora não tem como encontrar essa luz? A única esperança se afastara de uma vez da presença do Senhor Jesus Cristo. Nesse meio período, estava vivendo a minha vida, era praticante de capoeira, viciado em bailes funks. Todo final de semana eu estava lá nos bailes. Dentro do meio esportivo, a única coisa que eu só gostava era a Copa do Imundo, porque ali naquele momento eu ainda não era convertido. Eu nunca tinha ouvido falar o nome Jesus. E se alguma vez alguém me falou, passou desapercebido. E eu não tive essa experiência em saber quem é Jesus. Glórias a Deus. A vida anda, os segmentos se vão, glórias a Deus, e de repente, glórias a Deus, uma família se muda aqui para perto de casa. E essa família, glórias a Deus, eu começo a me aparentar com uma pessoa dessa família. Só que os parentes dessa família falaram assim, para você se aparentar, você tem que aceitar a Jesus. E eu pensei, o que é aceitar Jesus? O que é isso? Nunca tinha ouvido falar esse nome. Pela primeira vez, eu estou ouvindo a palavra Jesus. Falei, tá bom, eu vou para a igreja. Aí, a mãe da menina fala, mas não é só ir para a igreja. Você tem que aceitar Jesus, se batizar, buscar o batismo com o Espírito Santo e se firmar, caminhando para a casa do Senhor. Só isso? Isso é fácil. Glória a Deus. A princípio, falava da boca para fora. Mas, ao entrar dentro da casa do Senhor, um 4x4 barracão de madeira, que era uma igreja pequenininha, uma igreja toda de madeira, glórias a Deus. E ali, de repente, olhando aquelas diversas pessoas ali dentro, uns corriam para lá, outros corriam para cá, outros rodopiavam, profetizavam, falavam em mistério, e eu ficava meio perdido dentro da igreja.
Olhava para o lado, olhava para o outro, olhava para trás, olhava para o lado. Estou assustado, falei, que é isso? Que negócio é esse? Coisa estranha. Esse pessoal aí está embriagado, o que é isso aí? Estou entendendo nada. Aí essa irmã falava assim, não se preocupa, com o tempo você vai entender. Aí o que aconteceu? O pastor me fez o convite. E nesse convite, ele perguntou se eu queria aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Levantei a minha mão, aceitei Jesus, até naquele exato momento, da boca para fora. E fui lá, e foi aquela alegria. E eu pensando que ia enganar todo mundo, estava enganando a mim mesmo. Porque o próprio Deus já havia decretado a minha salvação e em breve da minha família naquele dia. Quando eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador, em 1996, algo dentro de mim começa a mudar. Algo dentro de mim começa a ficar diferente de uma tal maneira que eu cheguei e falei assim, eu estou sentindo algo que, um negócio estranho, nunca tinha sentido isso antes. É uma paz. O corpo parecia que estava querendo flutuar. Pisava aquela coisa leve, aquele peso que me carregava, aquela coisa pesada que estava sobre o meu ombro saía. E entrava uma leveza. E que leveza é essa? A leveza da presença do Espírito Santo. Aí o que acontece? 1996 se acaba. Entra 1997. Glórias a Deus. O pastor me faz um convite. Irmão, o irmão quer se batizar? E eu falava, já, pastor, tão rápido? Ele o irmão quer se batizar? Não, para agradar a família. Eu, tá bom, vou se batizar. Desci as águas batismais em 1997. Glórias a Deus. Aí o pastor fez a minha carteirinha da igreja, me deu o certificado, que é o certificado que eu tenho apresentado aqui, certificado de batismo, e a minha vida continua. 1997 começa a se findar. Vem 1998. E no ano de 1998, o reino dos céus achou por bem de me batizar com o Espírito Santo. Meu irmão, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor coisa. Quando ele me batiza com o Espírito Santo, os dons espirituais descem sobre mim. Glória a Deus, do reino dos céus. Eu começo a ter dom de visão, revelação, interpretação das Escrituras e começo a perceber onde é que está o certo e errado. E nisso que eu começo a perceber onde está o certo e errado, eu começo a lutar contra o erro. Mesmo do meu jeito, sem saber se expressar direito, muitos até da época falavam assim, está começando agora e quer ser mais do que a gente. Está começando agora e quer ser melhor do que nós. Você ainda tem muito para aprender. Isso já era os crentes antigos de igreja, que tinha se acomodado, se esfriado na fé, e estava lá na igreja. Aí eu cheguei para alguns amigos meus de infância, o Espírito Santo foi me envolvendo fortemente. Eu cheguei para eles e falei assim, se eu fosse depender de vocês para ir para o céu, hoje estaria morando no inferno. E ele, por que, irmão? Por que vocês não me apresentaram Jesus? Hein? Por que vocês não falaram de Jesus para mim? E eles falaram assim, irmão, como é que a gente ia falar de Jesus para você? Teu pai cheio do dinheiro, vocês com a condição bem elevada, você não ia nunca querer acreditar em nós. Eu falei, mas eu tinha que ter tentado, se esforçado falar de Jesus para mim. De repente, aquilo ia me atrair. Eu ia procurar entender o que era aquilo. Mas vocês nunca me falaram de Jesus. Entendeu? Eu chamei a atenção dele, mas na sabedoria. Na sabedoria. Aí veio 1999. 1999 eu começo a fazer campanha no monte. Glórias a Deus. E eu fazendo campanha no monte, querendo revelações de Deus, querendo dons aprofundados da pregação do Evangelho. E eu fazendo ali aquela campanha no monte, o Senhor traz uma pessoa do Espírito Santo. E essa pessoa do Espírito Santo vem falar comigo assim,
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus manda você se matricular na academia teológica, se formar e ficar quieto. E no tempo e na hora certa, tu apresentarás a formação, porque vai chegar o período em que o Deus de Israel vai te usar tão poderosamente nas Escrituras, que eles vão querer te parar com a desculpa que você não é formado em teologia. Faça o seminário e fique quieto. E mais, Deus manda te dizer, eu sei que você odeia teologia, por causa de muitos que são do Senhor, que fizeram teologia e se esfriaram. Mas você vai ser diferente. Você vai continuar mantendo o fogo aceso que está dentro de você. E você vai ser o referencial para muitas vidas, até para aqueles que estão duvidosos. Olharão para você e se firmarão, e caminharão para a casa do Senhor. E tudo isso, irmão, até os dias de hoje, tem acontecido. Glórias a Deus. Me firmei, me formei, continuei caminhando, continuei pregando o evangelho que é o mesmo, um evangelho sem alteração. De 1996 até os dias de hoje, as portas das igrejas têm escancarado. Tudo quanto é tipo de coisa errada em muitas igrejas já tem entrado. Heresias de perdições, mentiras descaradamente, doutrinas pervertidas. Irmãos, irmãs, eu não tenho dúvida nenhuma que o final dos tempos já está diante de nós. Eu não tenho dúvida nenhuma que a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu sou da época de 1996. Esses olhos aqui viram os milagres de perto. Eu vi paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, doença desaparecer de corpo de muita gente, morto ressuscitar, paralítico andar, tudo isso eu vi. Eu não sou aquele tipo de pessoa de que, eu ouvi falar, eu não ouvi falar, eu presenciei esses milagres de perto. A igreja era uma igreja rígida, era uma igreja com autoridade, mas os milagres aconteciam. Irmãos, irmãs, não tenha dúvida que já é o final dos tempos. Jesus está voltando para arrebatar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. E nesse testemunho que eu estou contando aqui, testemunho de vida, glórias a Deus, a perseguição começou em cima de mim. E eles começaram a exigir que eu viesse a fazer o seminário, e dizendo que eu não sabia pregar, eu não sabia interpretar, e a forma como eu pregava já indicava que eu não tinha seminário. Mas um certo dia, numa reunião, onde estavam todos os eclésios, todos os episcopados, ali, os que eram com seus cargos eclesiásticos, aí me citaram e disseram, esse aqui, ele vai ter que parar de pregar porque ele não tem seminário, ele não tem estudo, entendeu? Aí eu falei assim para eles na reunião, mas então eu tenho que parar de pregar, mas eu, de acordo com o que eu estudei, o seminário dura 4 anos, eu vou ter que ficar 4 anos sem pregar o evangelho? É isso mesmo que vocês estão me dizendo? É isso mesmo. Eles queriam me tirar de circulação durante 4 anos, irmão. 4 anos sem pregar o evangelho. Eu falei assim, então o problema é as documentação, formação, é isso? Porque eu não sou formado de acordo com a visão de vocês, então eu tenho que parar de pregar no púlpito, na rádio, nas ruas, em qualquer lugar, porque eu não tenho formação. Depois que eu tiver teologia, aí sim eu devo pregar, é isso? E ele, sim, é isso. Então vou fazer o seguinte, vou parar de pregar não. Não vou parar de anunciar, não. Vou continuar falando de Jesus. Sabe por causa de quê? O problema é o diploma? O problema é a formação? Na próxima reunião eu trago para vocês. É impossível. É impossível você ser formado. Eu sou formado. Detalhe. Me formei, eu fiquei quieto. Orientado pelo Espírito Santo de Deus. Porque esse dia ia chegar. E olha ele, chegando aí. Vocês querem me tirar de circulação por 4 anos.
Por que isso? É porque vocês perderam a visão dos céus, estão com a visão terrena, entendeu? E não estão aí nem preocupados com essa doutrina da palavra de Deus. Mas na próxima semana eu apresento todas as documentações. Irmão, quando eu apresentei todas as documentação de formação, inclusive teológica, eles endoidaram. Quando eu apresentei todos os certificados de diploma de todos os estados desse país que eu me formei, fazendo cursos e estudo, aí eles endoidaram, irmão. É impossível isso. E detalhe, o que mais estava me cobrando teologia, seminário teológico, era o que não tinha seminário nenhum. Aí depois eu descobri, por causa de que é do eu, é que ele estava em pecado, ora. Já reparou como é que eu prego? Já reparou? Pega, se você tiver coragem mesmo de ouvir a mensagem do início até o final, me escuta para você ver, se você tiver coragem. É pregando contra o pecado do início até o final. É isso que eles têm medo. É que você abra a boca para pregar dizendo vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, qualquer um que comete a mentira, vai ficar de fora os beberrão, vai ficar de fora os viciados, vai ficar de fora os que usam droga, vai ficar de fora os que se prostituem, vai ficar de fora os adúlteros, vai ficar de fora os fornicários. Todos esses que cometem esse tipo de pecado não entrarão no reino dos céus. É isso que eles têm medo. E as minhas pregações que não são minhas, são de Deus, só vem nesse sentido. Queria eu pregar de outro jeito, mas não tem outra Bíblia. A Bíblia é única. Entendeu? Chegaram ao ponto de fazer reuniões secretas diabólicas. Alguns amigos meus que tiveram essa reunião vieram conversar comigo. Ele falou, nós temos que parar esse rapaz aí. Ou a gente para ele, ou então o povo vai descobrir que a gente tá ensinando mentira e vai acabar com a nossa mamata. Entendeu? Os contribuintes vão tudo embora. Não é nem mais dizimista, contribuinte. Os contribuintes vão tudo embora. Se continuar deixando ele pregar, vamos fazer o seguinte. Vamos ver alguma coisa, fazer um levantamento, já que não tem como ele derrubar na teologia, porque ele tem teologia. Agora nós estamos lascados, ele tem teologia. Agora como é que nós vamos fazer? Vamos inventar o pecado. Mas que tipo de pecado nós vamos inventar? E cada vez mais ele está ficando famoso na rádio. Como parar uma pessoa dessa? Aí tentaram me arrancar da rádio, tentaram me arrancar dos púlpitos, entendeu? Só que Deus sempre usa alguém para estar do nosso lado. Glórias a Deus. E assim aconteceu. Aí a minha história, irmão, tem muito mais coisa para me falar aqui, mas como eu não quero ir muito tarde, a minha história começa assim. Em 1996, eu levanto a mão e aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Em 1997, passo pelas águas batismais, sendo batizado pelas águas pelo pastor Natanael e o seu obreiro, presbítero, que junto com ele me batizaram pelas águas. Em 1998, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Em 1999, me cadastrei, ou me inscrevi, na Academia Teológica Paulo Leiva Macalão, Seminário de Brasília, e fiz uma extensão em Madureira. Então a minha história, irmão, começa assim. Glórias a Deus. Desse jeito que eu vou falar aqui para vocês. Glórias a Deus. Seminário Teológico, que eu sou formado. Paulo Leiva Macalão, aí. Glórias a Deus. Seminário Teológico, Paulo Leiva Macalão. Fiz uma extensão no IB. Aqui, ó. Testemunho verídico. IB. Instituto Bíblico Ebenezer. Glórias a Deus. Aí, a Sociedade Bíblica do Brasil me confeccionou com a carteirinha deles, para me ser representante da Sociedade Bíblica do Brasil. Como a minha fama estava crescendo muito pelas rádios, e eles viram, entendeu? Que eu passei para eles que eu era radialista, e pela carteirinha eu mostrei para eles, aí me confeccionaram essa carteirinha aqui. Onde para mim era tudo com desconto.
Aí eu recebi um convite para ser agenciador da rádio Minuto FM aqui, ó. Agenciador da rádio Minuto FM. Aí eu queria ser muito locutor. Cheguei até a fazer um teste para ser locutor. Eu estava pensando que ia ir bem. Aí o outro diretor da rádio liga, fala, ó, tira essa porcaria do ar aí. Ele falou assim mesmo, essa porcaria do ar não serve para ser locutor não. Só para agenciador e olha lá, porque dinheiro ele queria. Vai deixar de fazer a obra como tinha que fazer? Não tá querendo deixar. Aí, tempos depois, saí da Rádio Minuto, que eu vi que eu não ia conseguir ser locutor, e encontrei um amigo meu que estava com desejo de montar uma rádio. Aí ele me chamou para trabalhar na rádio dele como locutor na rádio Fonte de Vida aqui, ó. Testemunho verídico. Aqui na minha região sou muito conhecido como locutor. Gelson Bezerra Oficial, tá vendo? Aí, ó. Rádio, ó, tá vendo lá escrito, ó, Rádio Fonte de Vida. Aí da Rádio Fonte de Vida recebi o convite para trabalhar na Rádio Nova Geração FM, ó. Ó, olha aí. Um dos locutores mais bem falados aqui na nossa região. Aqui, ó. Aí recebi essa credencial oficial da Rádio Nova Geração FM. Entendeu? Aí, ó. Testemunho verídico, irmão. Tô inventando nada, não. Aí a diretoria da rádio, junto com a presidência da rádio, viram que a minha fama estava muito grande na rádio, me confeccionaram uma carteirinha como locutor oficial da rádio aqui, ó. Locutor oficial da Rádio Nova Geração FM. Apresentação e comunicação, Gelson Bezerra Oficial. Mas, quando eu comecei como locutor, eu comecei como locutor Gelson Silva. Aí apareceu um bonitão aí, que começou a me importunar, e até me ameaçar de processo e tudo, dizendo que eu estava usando o nome dele para poder ter fama. E eu expliquei para ele, olha, no meu nome tem Silva também. Eu não uso o nome de ninguém para ter fama, não. Eu só estou usando aqui o nome de Jesus para Jesus ficar famoso, não eu famoso. Só que a fama estava vindo automaticamente, irmão. Não estava querendo ser famoso. Eu só queria ser locutor de rádio para poder pregar o evangelho. Só que a forma como eu me expressava na rádio estava fazendo a minha fama ficar muito alta. Aí incomodou esse rapaz. Aí eu procurei a diretoria da rádio e falei, ó, vou mudar meu nome. Vou mudar meu nome, de Gelson Silva, vou tirar e vou colocar Gelson Bezerra Oficial, que é um nome que eu estou até os dias de hoje. Como Gelson Bezerra Oficial. A diretoria na época chiou muito, falou, Gelson, não faz isso. Você já está muito famoso aqui na rádio, vai despencar a tua fama, a tua audiência. Eu falei, não estou preocupado com isso não. Eu vou mostrar para vocês que não é o nome em si que faz a diferença aqui, mas é Cristo que está conosco aqui nesse lugar. Entendeu? Eu também quero que esse rapaz saia do meu pé. Já está me importunando já está me enchendo já. Entendeu? Aí peguei e mudei o meu nome. A Gelson Bezerra Oficial, irmão, na época me deu um trabalho, irmão. Porque eu tive que mudar toda a minha área de produção, de fita cassete, VHS, depois CD, DVD. Tive que mudar toda a minha área cinematográfica, irmão. Tudo aquilo que eu produzia, saía pelas igrejas, vendendo ali meu CD, DVD, fita cassete, VHS. Tive que mudar tudo. Mas foi melhor assim, irmão. Porque depois que eu mudei tudo, aí esse rapaz deixou de me importunar e eu dei andamento na obra de Deus, aos quais eu estou até o dia de hoje. Aí eu recebi essa carteirinha aqui para poder fazer visita aos presídios, tá vendo? Aí. O dia que você é preso, eu vou lá te visitar. O dia que for hospício, eu vou lá te visitar também, tá vendo? Se você ficar doente, eu uso essa carteirinha para poder te visitar. Entendeu? Glória a Deus. Aí o que acontece? Eu comecei a procurar a me aperfeiçoar. Entendeu? O que é se aperfeiçoar? Comecei a estudar, comecei a fazer curso. Aí eu fiz o curso de informática e unindo junto com o curso de informática, eu fiz o curso de operador de telemarketing, que é isso aqui, ó, na Firetech. Ó. Operador de telemarketing digital religioso, é o que eu faço hoje aqui na rádio. Aí o que eu falo? Os ignorantes e as ignorantas ficam criticando.
Diga, obra de Deus não precisa disso. Nós nunca precisamos disso, é verdade. Nunca precisaram porque você é um atrasado, você é uma atrasada, não se atualiza, entendeu? Por isso que a igreja não sai disso. Você tem que se atualizar, entendeu? Tem até uma igreja aí que ela falava tanto contra a televisão, hoje estão lá na TV, entendeu? E agora montaram a TV online. Você não se informa para saber. Isso que nós estamos fazendo aqui é profissionalismo. Profissionalismo, entendeu? Glórias a Deus. Eu já fiz a primeira parte da apresentação dentro do meu testemunho, você viu aí. Eu tenho provas reais, verídicas, entendeu? E tenho certificado também da época, tá aqui, ó. O certificado, entendeu? Aqui, eu vou mostrar para você. Vou te chamar de incrédulo, não. Que é da época da rádio Fonte de Vida, que tem os meus encartes. Ó. O certificado, a minha certidão de batismo aqui, ó. Batismo, aqui que eu passei pelas águas, baixo mais, tá vendo? Certidão de batismo. O diploma, tá esse diploma, né? O diploma do Seminário Teológico Paulo Leite Macalão, que eu me formei, ó. Aqui tá a disciplina atrás, ó. Então, irmão, aqui é uma pessoa real e verídica. Aqui tá o certificado de operador de telemarketing, tá vendo aqui? É igual aquele pessoal que se forma. Entendeu? Testemunho real, irmão, verídico. Eu vou vir pra cá pra mentir pra quê? Poder ir pro inferno? Eu não sei o que é na cabeça das pessoas aí ficar mentindo. Você vai queimar no fogo do inferno, hein? Para de mentir, hein? Para de ficar enganando o povo, hein? Aqui tá os meus slogans de divulgação, que tá pelas redes sociais e por aí, ó. Entendeu? E tem o meu principal, que eu falo, o negócio de rede social comigo é coisa antiga, né? De agora não, aqui, ó. Os meus banners que tem por aí assim, espalhado, ó. Aqui, ó. Evangelização pelas redes sociais e mídias sociais, tá vendo aí? Entendeu? Tá vendo aí, meu irmão? Glórias a Deus. Então vamos lá. Então, meu irmão, você pode encontrar toda a minha história, Você pode encontrar toda a minha história lá no meu canal no YouTube, tá tudo lá, meus testemunhos, pregações, louvores, narrações, entrevistas, história, convidado, tá tudo lá no meu canal no YouTube. Entendeu? Eu não caí de paraquedas aqui, nem em lugar nenhum, não. Tem uma história, ó, desde 1996 até hoje. Muita coisa vi e ouvi, só que eu sempre procurei olhar para Jesus. Na época, quando eu comecei, conforme eu estava falando com vocês, era fitinha cassete aqui, ó. Tá aqui do meu lado aqui, ó. Aqui, ó, fita cassete, ó. Na época. Só que as fitas cassete saiu de linha, ó. É fita cassete real da época. Ó. É fita cassete mesmo, que eu vou chegar mais perto pra você ver, ó. Tá vendo aí? Ó. Eu vou mentir pra quê, irmão? Vou ir pro inferno? Por causa de mentira? Deus me livre. Tem um bocado de gente aí que já tá condenado ao inferno, de tanta mentira. Mente. Irmão, como é que eu fazia pra gravar essas fitinhas cassete aqui, ó? Esse era o aparelho que eu usava pra gravar, ó. As fitinhas cassete, como é que eu fazia? Eu botava aqui dentro do bolso para gravar a mensagem, ou eu botava isso aqui, o radinho em cima do altar. Que na época não tinha negócio de vídeo, não, era só áudio. Aí veio o VHS aqui, ó. VHS aqui, ó. VHS, tá vendo aqui? Ó. VHF da época aqui, ó. VHF aqui. Aí, ó. Testemunho real e verdadeiro, irmão. Tudo que eu tinha que fazer para Deus, eu fiz VHS mesmo, não é conversa fiada não aqui, ó. Não é mentira não, vou mentir para quê aqui, ó. Testemunho real e verdadeiro. Aí o que aconteceu? Fita cassete VHS saiu de linha. Aí eu tive que estudar rápido. E antes de eu fazer todo esse estudo, como eu estava na rádio, eu tive que aprender a usar isso aqui, ó. O MD. Vamos falar do famoso MD, o MIDI disco aqui, ó. Tive que aprender a usar o MD, tá vendo? Todos os locutores da época, top de linha, ou sem linha nenhuma, ia no barbante mesmo, entendeu? Tiveram que aprender a usar isso na rádio. Aqui, ó, e cheguei a lançar na época também um mini disco, percebendo que o VHS, a fita cassete já estava saindo de linha. Aí eu estudei correndo dentro da área da informática. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer agora?
Aí eu comecei a observar os itinerantes, eu caminhava junto com eles, negócio de fita cassete e VHS. Aí eles lançaram CD e DVD. Como é que se faz CD e DVD? Comecei a pesquisar. Aí tá aqui, ó, CD e DVD aqui da época. Ó. Louvores. Ó. Louvores, ó. De mensagem aqui. Tudo é fato verídico aqui, ó. Tá vendo aí, irmão? Aqui, ó. Tô dando meu testemunho completo, irmão, pra vocês, ó. Tá vendo aí? Testemunho aqui, ó. Mensagem aqui, ó. Mensagem em dose dupla aqui, ó. Porrete dobrado. Essa mensagem já tá lá no meu canal no YouTube, tá vendo aí? É verídico. Quando Deus me batizou com o Espírito Santo, irmão, eu fiz questão de fazer uma mensagem só sobre o Espírito Santo aqui, ó. Eu fiquei tão feliz com o batismo com o Espírito Santo, falei, vamos fazer um CD de mensagem só para explicar sobre o Espírito Santo. Glórias a Deus. Aí veio o CD, que é o CD em MP3. Aí também eu lancei o DVD. Aqui, ó, DVD, vou mostrar para vocês. O testemunho hoje vai ser completo aqui, ó. DVD de mensagem aqui, ó. Tá vendo? DVD de mensagem. DVD de louvores, ó. Tá vendo aí? Louvores. E DVD de participação dos amigos na rádio. Tudo isso aqui você encontra lá no meu canal no YouTube. Entendeu? Tá tudo lá no meu canal no YouTube. Entendeu? Meus irmãos, vocês viram aí, ó. Esse é o meu testemunho, real e verdadeiro. Sem inventação. Vou inventar pra quê, irmão? Aqui, ó. Uma outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês, ó. Pra vocês não ter dúvida e ficar tranquilo quanto a mim, que eu não vou vir pra cá pra te enganar, não. Só falar a verdade. Tanto aqui como na igreja. Não gosto de mentira, não. Entendeu? Aqui, ó. Deixa eu tirar a poeira aqui, ó. Você lembra que eu falei que eu fiz o seminário teológico, me formei, seminário teológico Paulo Macalão, me formei e fiz uma extensão no IB, no seminário de Madureira, por isso que hoje eu tô mal durinho, tô maduro aqui descendo a paulada no cão, no Satanás. Aqui, isso aqui são os diplomas. Todos os diplomas estão aqui, ó. Certificado Gagá Gugu, entendeu? Certificado mesmo? Diploma, que é diploma Gagá Gugu do curso. Certificado. Eu tenho que chegar mais perto. Se eu chegar mais perto, senão vocês não vão entender aqui. Fala tudo de novo, para vocês entenderem. Como é testemunho, então tem que ser feito direito, ó. Certificado Gagá Gugu, que eu fiz na época. Estudo só para criança. Ó. Certificado Jesus. Fiz muito, irmão. Certificado, mais um certificado de estudos. Isso de cada estado desse país. Ó. Diploma. Tá vendo? Ó, nem inventação não, irmão. Isso aqui chega a estar até, ó, com outra cor. Mais um certificado aí. Tá vendo? Tudo é real. Eu vou inventar pra quê? Contar mentira pra quê? Pra ir pro inferno, irmão? Aqui. Mais um aí, ó. Tá vendo? Tudo que eu busquei na época, conhecimento, que eu era louco pelo conhecimento de Deus, irmão. Aqui, ó. Onde falava que tinha um curso, eu mandava carta e vinha. As cartas estão tudo ali, ó. Certificado. Mais um aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tô dando meu testemunho completo. Mais um certificado. Pra que isso, irmão? Pra que isso? Pra edificar vidas. Entendeu? Ó. Mais um certificado. É tanto diploma, irmão. Tanto diploma. Quer ver? Fico perdido aqui. Ó. Ó. Mais um certificado. Ó. Mais outro certificado, tá vendo aqui, ó? Diploma, certificado, diploma, certificado. Mais outro diploma, tá vendo? Aí. Você pode ver que é verídico, irmão. Ó, verídico, é verídico. Eu vou mentir pra quê, irmão? Pra ir pro inferno? Aí, ó. Entendeu? Mais um aqui, ó. O meu testemunho é verdadeiro, não é mentiroso, não. Ó. Tá vendo? Vou mentir pra quê? Eu não quero ir pro inferno. Ó, mais um aqui, ó. Tá vendo? Ó. Mais outro aqui, ó. Tudo certificado, tá vendo? Ó. Mais outro aqui, ó. Tá vendo? Mais esse aqui, ó. Tá vendo? E mais esse aqui que eu ganhei da rádio também, ó. Certificado da rádio. Radialista. Reconhecido, tá vendo? Aí. Tá vendo, meu irmão? Então tudo isso na época eu fiz.
Eu era louco pelo conhecimento de Deus e eu busquei. Por isso que hoje eu tenho esses dons, irmão. Os dons de Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Glórias a Deus. E eu já tô velho já, irmão. Tô com 49 anos de idade. Entendeu? Tá na hora já da nova geração aparecer, meus amigos. Estão se escondendo muito. Tá na hora da nova geração aparecer. O que eu falei que eu mandei carta para tudo quanto é lugar. As cartas estão aqui, ó. Só vou pegar uma parte, não vou pegar tudo, né? Pegando aqui, ó. Aqui, ó. As cartas aqui, ó. É muita carta, tá vendo? Ó. Tudo foi carta que eu mandei para todos os estados desse país. Entendeu? Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui rápido, ó. Ó. As cartas. Tá vendo? Ó. Carta. Tá vendo? Carta, ó. Carta, ó, tudo carta, carta, tá vendo? Ó, carta, tudo carta que vem para os coisas. Guarda tudo isso aqui de lembrança. Carta da Sociedade Bíblica do Brasil, quando eu comecei a ser representante, ó. Tudo carta, irmão, tudo aqui guardado, tá vendo? Ó, tudo carta, ó, tudo carta. O certificado tá tudo ali provando isso aqui, ó, tá vendo? Ó, carta, muita carta, muita carta. Tô resumindo hoje tudo, irmão. Tô resumindo tudo hoje, tá vendo? Graças a Deus. Deu para entender? Deu para entender, irmão? Deu para entender? Então tá bom. Então vamos se concentrar naquilo que Deus vai fazer aqui hoje. Por isso que lá no livro de Salmos, 119, versículo 2 diz: bem-aventurado os que guardam o seu testemunho e os buscam de todo o coração. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? É isso aí. E que o Senhor Jesus possa tocar na sua vida e levantar você também nesse tempo de trevas para dar testemunho também da verdade e fazer a obra de Deus. Você viu aí? Já falei tudo que tinha que falar. Já testemunhei tudo que tinha que testemunhar aqui. Meu fato verídico da minha vida, daquilo que Deus fez a obra na minha vida. Por isso, irmão, que eu não corro esse risco de fazer igual tem muitos pastores fazendo aí, distorcendo a Bíblia. Irmão, isso vai dar um peso de cobrança quando chegar no céu. Essa história aí, Deus só quer o coração. Coração? Ai, meu Deus, eu não quero estar na sua pele quando você chegar lá em cima. Ô, Criador, cheguei! Chegou? Chegou onde? Aqui não, né? O lugar não é aqui não. Te distorceu a Bíblia. Você inventou coisas que na Bíblia não tem. Ó, desce direto. Vai descer direto para o inferno. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã?